Segunda-feira, dia 18 de agosto, o Bitcoin 115.450 dólares. O Bitcoin que nessa madrugada teve uma queda forte novamente, perdeu a nossa base dos 117 e veio retestar aqui a casa dos 114, 115 mil dólares. Galera, nesse vídeo eu quero analisar com vocês a situação atual do Bitcoin, mostrar minha estratégia do Bitcoin nesse exato momento e atualizar com vocês como está a nossa swing trade no Bitcoin, que a gente vem carregando desde os 112 mil dólares, está aberto aqui no Bybit, e também as nossas duas trades que a gente abriu de short neste final de semana, que a gente já realizou um lucro muito bom para poder surfar também e ganhar com a queda do mercado, que isso que é o bonito, a gente ganha com o long e na alta do mercado e a gente também pode ganhar na queda aqui em criptomoedas, beleza? Então, pessoal, cara, o Bitcoin não é segredo para ninguém, a gente tá corrigindo bastante aqui desde o nosso topo, se a gente for pegar esse movimento corretivo inteiro, a gente tem 8%. Mas eu sempre quero lembrar pra vocês que esses tipos de correção são normais e, inclusive, é aqui que se encontram as oportunidades. A gente não tem oportunidades em movimentos de alta. Depois que o Bitcoin ele sobe aqui 11%, não, onde você vai realizar a entrada. Você vai realizar a entrada depois que o Bitcoin ele está em movimentos de queda, beleza? Então, se a gente for pegar aqui desde o último topo, a gente também teve uma queda de basicamente 9%. Então, isso é normal. Vocês podem ver que a gente teve essa queda de 9%, recuperou e renovou as massas históricas. Agora a gente está fazendo um movimento similar. Mac, onde que eu posso entrar em Bitcoin? O que que eu faço? Aqui a gente vai cair mais, vai perder essas bases. Aqui é lugar de trade. Bom, quero mostrar para vocês a minha estratégia. Eu avisei lá no grupo VIP do Telegram que eu estaria entrando, readicionando posições no nosso swing trade de Bitcoin, caso a gente chegasse nesta região. Eu enviei o gráfico aqui e mostrei que o cenário ideal para mim seria um flush rápido, com toque ali no 114 mil dólares e região, e depois a gente teria que se manter acima do 115. Abaixo do 115 para mim já era uma região de interesse no Bitcoin, então eu passei as 3 ordens de compra a limite de reentrada no nosso swing trade do Bitcoin que eu possuía, tá? Lembrando vocês, esse swing trade nosso aqui agora ele tá com 5 Bitcoins, mas lembrando que ele já chegou a ter 11 Bitcoins quando a gente tava lá nos 112 mil dólares e ao longo de todo o movimento de alta a gente foi realizando parciais. Então quando a gente caiu muito, eu coloquei 11 Bitcoins nessa trade. A gente foi subindo, eu fui realizando. Quando a gente tava nas máximas históricas, eu tinha apenas 3 Bitcoins nessa trade. Se eu subir um pouquinho aqui, vocês já vão ver que eu estava avisando o pessoal lá no dia 13 de agosto que eu tava realizando parte do meu swing trade de Bitcoin nas massas históricas. Realizei um Bitcoin, então eu carreguei só 3 Bitcoins depois que a gente chegou na máxima. Então de 11 eu fui para 3. Agora que a gente tá caindo, é onde eu vou olhar para readicionar essas posições. Então quando a gente sobe, a gente diminui a posição, quando a gente cai, a gente volta a readicionar a posição. É aleatoriamente? É aqui que eu readicionei a posição? É aqui? Não. É onde a gente tem confluência na análise técnica. Mac, onde a gente tem confluência na análise técnica? Cara, bem simples. Eu tô de olho naquele setup que eu mostrei para vocês, que seria essa região. Por que que eu quero entrar aqui entre os 115 até os 114 mil dólares? Porque além disso, a gente tem o nosso RSI Levels, a gente tem um toque na nossa nuvem vermelha de sobrevenda do 4 horas. E historicamente falando, sempre que a gente toca na nossa nuvem vermelha, a gente vê movimentos de alta. Não só aqui nessa lateralização, mas no passado também. Então vocês podem ver que sempre que a gente tocou nessa região, a gente teve movimentos de alta. E isso para mim pode dar oportunidade sim no Bitcoin. Além da nossa zona de interesse por causa da nuvem vermelha, a gente tem a nossa antiga LTB, que era o que? Uma zona de resistência no Bitcoin, ele ficava lateralizado tentando romper essa região, não conseguia. Quando a gente rompeu, isso aqui se torna suporte. Esta região agora aqui é um suporte importante para o Bitcoin. A gente está vendo o reteste, além da nuvem vermelha, um reteste e um suporte importante. Então sim, eu acredito que a gente pode ver um repique em vir aqui, se manter acima desses níveis é importante para mim. Caso a gente venha a subir aqui, eu vou voltar a realizar parciais. Adicionei 2 Bitcoins novamente, caso a gente venha aqui, eu vou realizar parciais nesse Bitcoin, beleza? E nada impede também a qualquer momento da gente subir esse stop loss para abaixo deste fundo. Porque se a gente começar a perder esse aqui, pode ser preocupante e a gente pode querer sair da nossa posição para buscar níveis mais baixos e entrar em Bitcoin em níveis mais baixos. Lembrando, se eu for atualizar meu stop, eu vou avisar lá no grupo do Telegram, ele é 100% gratuito, o link tá na descrição desse vídeo, você pode entrar, não precisa de pagar absolutamente nada. Eu atualizo com vocês o que eu vou fazer, mas neste momento, sim, eu entrei em Bitcoin neste fundo aqui. E cara, é basicamente a mesma estratégia que a gente vai fazendo todo o ciclo. A gente tem movimentos de alta, a gente realiza parciais, a gente tem movimentos de queda, a gente realiza novas entradas, tá? Então, entramos aqui neste fundo e vamos surfar isso aí, beleza? Velho, o Bitcoin pra mim então tá bonito, a gente tá em uma zona de interesse interessante também, pra pelo menos tentar surfar um swing tradezinho nesse setup, vamos ver o que acontece, mas no mercado ele é volátil, qualquer momento pode acontecer qualquer coisa e eu vou atualizando vocês lá no grupo VIP. Então beleza. Falando disso, vamos ver o nosso sentimento, que cara também tá muito bonito, não tem nada que se preocupar aqui. A gente tem o CVD novamente renovando mínimas históricas, tá? O que é impressionante, porque a gente tá ganhando um volume de venda no mercado como a gente não via há muito tempo.
É muita venda em mercado, uma atrás da outra. E da última vez que isso aconteceu foi quando a gente precedeu o nosso fundo. Então a gente tá vendo no mercado novamente as sardinhas vendendo, 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 vendendo. A gente tá vendo liquidações de long acontecendo aqui também. E a gente tá vendo o aumento do long short ratio. Mac, se o pessoal tá começando a alongar, mas isso não é ruim? Sim, em teoria é ruim. Só que a gente não tá vendo esse aumento de long como em open interest. Muito pelo contrário, a gente tá vendo queda. Reparem como que aqui a gente também viu o aumento do long short ratio durante esse movimento de queda. Mas a gente estava vendo que queda no open interest. Agora a gente está vendo queda no preço e aumento do long short ratio. Estamos igual. E também queda no open interest. Se isso continuar acontecendo, cara, a gente vai ver um momento onde o Bitcoin vai formar uma base de preço, vai voltar a renovar, e a gente quer ver o que? Aumento do open interest com queda no long short ratio. A gente quer ver o Bitcoin subindo com a galera acreditando na baixa. Sem interesse pela queda, com interesse pela alta. É isso que a gente quer ver. Então, cara, sentimento aqui falando, tá muito bonito. E é um dos motivos pelo qual eu resolvi entrar nessa trade aqui, comprando um pouquinho mais de Bitcoin nessa região. Porque além da nossa análise técnica mostrando que a gente tá numa tendência de alta, né? A gente vai, provavelmente, vai montar uma base de preço aqui. Cara, se não montar também não tem problema, a gente pode estopar isso aqui de forma mais curta agora. A nossa análise de sentimento também mostra que a gente tá numa tendência de alta que é muito bonita. Crypto Fear and Greed, cara, 61, impressionante, tá? O Bitcoin começa a cair um pouquinho, a gente já quase volta aqui pro neutro. Lembrando que na casa dos 50 já é neutro, então a gente tá basicamente quase em neutro aqui. E a gente tá próximo das massas históricas. Então, muito bonito mesmo. Mas, bom, eu sei que nem tudo aqui é só ficar alongando o Bitcoin, então é exatamente por isso que a gente também tem que olhar as outras criptomoedas que elas também podem dar oportunidade de trade. Cara, a gente tem aqui nosso ETH. ETH também tá corrigindo, ele inclusive tá bem forte, e se a gente for olhar a dominância do Bitcoin, a gente não tá vendo a dominância do Bitcoin conseguir subir. Isso quer dizer que as altas também estão fortes nesse movimento. Caso o Bitcoin estivesse caindo e a dominância subindo muito, a gente ia ver a maioria do mercado de criptomoedas sofrendo muito, mas não é isso que a gente tá vendo. A gente tá vendo o Ethereum se segurando bem, a gente tá vendo LDO se segurando bem, Jup se segurando bem, LTC se segurando bem, várias criptomoedas segurando bem, Sol segurando bem também. Assim, a gente vê quedas, né? Mas a gente não vê quedas tão fortes quanto a gente veria caso a dominância estivesse subindo. Então, Ethereum para mim ainda não tenho o que fazer aqui. Eu quero traçar um Fibonacci, a gente está na primeira zona do Fibonacci aqui, mas para mim não dá trade. Eu quero ver o Ethereum pelo menos voltar para uma região do 4 horas em sobrevenda. Se a gente não chegar nessa região, eu não vou ter interesse inteiro. Aqui pode dar trade? Cara, com certeza. Se a gente tiver um flush rápido aqui em Ethereum, na região dos $4.000 até os 3.900, aqui sim pode dar trade. Eu vou ter interesse em abrir uma posição em ETH. Antes da gente chegar lá, não. Solana, cara, mesma coisa, tá? A gente ainda não tá no 4 horas de sobrevenda. 4 horas de sobrevenda é onde a gente viu das últimas vezes as movimentações mais fortes de Solana. Se a gente não chegar nessa região, para mim, não dá trade. Principalmente considerando também que, traçando aqui a nossa Fibonacci, a gente ainda tem espaço para cair. Lembrando, moedas mais voláteis, eu gosto de pegar em níveis mais baixos da nossa região de Fibo. Se a gente está na 0,5 ainda, eu quero esperar pelo menos a 0,618. Então, eu traço a Fibonacci, vejo onde o preço fica esticado e quero pegar o preço entre a região de estresse junto com uma região de Fibonacci. Então, essa é a estratégia, eu poder entrar em long, em altcoins em tendência de alta, tá? É isso que a gente tem que observar aqui. Bom, mas isso não quer dizer que a gente não pode sofrer movimento de queda também. Eu comentei com vocês que a gente estava numa trade na LDO, eu vou colocar o setup aqui para vocês verem, a gente estava nessas trades, eu enviei lá no nosso grupo VIP do Telegram também, e é uma trade que já pegou aqui vários dos nossos alvos. Então eu enviei de 11 de agosto, que eu estava entrando nesse short, porque eu acreditava que o mercado no curto prazo poderia ter uma queda, então além da gente estar realizando ali Bitcoin na máxima histórica, a gente estava shortando altcoins que estavam mais fracas. Então eu abri esse setup, a gente está vendo aqui uma correção da LDL desde a nossa entrada de mais ou menos 17%, é uma trade que eu já realizei muito lucro, que ela já está nos finaizinhos dela, e nessa trade aqui a gente tem mais ou menos 25 mil reais de lucro, sendo que anteriormente a gente já tinha realizado mais 75 mil, que eu venho mostrando pra vocês. Então eu tenho só um finalzinho aqui nela, e acredito que sim, a gente ainda tem potencial de buscar os mais baixos. Por quê? A gente ainda não tá chegando em níveis de sobrevenda e a gente sabe que essas altcoins podem chegar em sobrevenda muito fácil. Mac, por que você entrou nessa trade? Cara, no semanal eu venho comentando que a gente tinha grande chance de ter uma rejeição nessa região. A gente tinha uma LTB aqui muito forte, que nunca foi rompida no semanal de forma direta, e a maior probabilidade na LDO para mim era a gente vir, ter esta queda, achar uma base de preço por aqui, tentar novamente lateralizar próximo dessa região, para aí sim romper. Tá? Romper direto isto, estando extremamente estressado, igual a gente estava estressado, por exemplo, no diário, se a gente for colocar, a gente
vai ver que nosso RSI do diário estava em sobrecompra. Cara, é muito difícil conseguir romper uma resistência do semanal com o diário sobrecompra. Então a gente precisava de ver essa correção. Então eu entrei em vários shorts aqui para poder surfar essa correção junto com o pessoal lá do grupo VIP. Bom, outra criptomoeda também que tá interessante aqui e que deu setup de trade pra gente no final de semana foi a LTC, tá? Entramos no setupzinho de short, é a mesma coisa, a gente tinha uma base de preço interessante aqui na LTC, a gente tinha uma LTA que o preço batia, repicava, batia, repicava, batia, repicava, até que um dia que a gente bateu, não repicou e rompeu para baixo. No momento que a gente rompeu para baixo, a gente quebrou a estrutura. Na hora que a gente quebrou a estrutura, eu comecei a procurar posições de short. Isso tudo aqui se tornou resistência. Na hora que o preço voltou nessa região, a gente foi realizando entradas e shortando a trade. Estamos com a trade aqui aberta nesse momento ainda, mais de 50 mil reais de lucro realizado, apenas 2 mil não realizado, já é uma trade que eu basicamente coloquei todo o lucro no bolso ali, porque a gente tá vendo, né, que o Bitcoin tá uma região que pode ser que dê repique, então, da mesma forma que a gente realizou lucro no Bitcoin no movimento de alta, a gente está realizando lucro na LTC no movimento de queda, beleza? Então pegou o nosso primeiro alvo, e também foi uma trade, claro, eu compartilhei lá no nosso grupo VIP do Telegram, quem estava acompanhando aqui pegou a trade, lembrando, todas as trades que eu faço na minha conta eu envio de forma 100% gratuita para vocês também, é só entrar no grupo VIP, você pode acompanhar todas as minhas trades de forma 100% gratuita, eu não cobro absolutamente nada por isso. Se eu abrir na minha conta para tentar ganhar dinheiro, eu vou compartilhar com vocês, para vocês ganharem junto comigo também, beleza, pessoal? Então, acredito que aqui tá interessante, tô com essas trades aqui ainda abertas, pretendo surfar um pouco mais LDO, LTC aí, caso a gente venha corrigir, e usar elas como proteção para minha trade no Bitcoin. Afinal, agora a nossa trade no Bitcoin já não está positiva, assim, entre aspas, né, porque a gente já realizou mais de 170 mil reais de lucro, então a grande real que o nosso preço médio ele é muito mais baixo, mas é isso que acontece, a gente tem movimentos de alta, a gente vai realizando parciais colocando no growth, a gente vai tendo movimento de queda, a gente vai reentrando nessas posições. Então, quero balancear minha carteira sim, a gente também vai shortando altcoins em movimentos de alta do Bitcoin e abrindo heads, que é o que eu venho comentando com vocês nos últimos vídeos todos. Então, assim mesmo com o Bitcoin caindo, eu protejo minha posição com vários outros shorts. Então aqui, Mac, você tá perdendo 14 mil reais aqui? Cara, em teoria não, porque eu já coloquei 170 mil no bolso, mas além disso, eu ganhei 50 aqui, ganhei 18 aqui, tem mais 6 aqui, tem mais 2 aqui. Então, eu só tô com essa operação aberta, porque ao invés de eu fechar Bitcoin, eu prefiro shortar altcoins. E eu mantenho minha posição aberta no Bitcoin sempre. Porque o Bitcoin tem uma tendência de alta forte. A gente sabe que o Bitcoin é um dos melhores ativos que existe. Então eu prefiro manter com a minha posição do Bitcoin aberta sem fechar. E se eu quiser vender alguma coisa ou realizar lucro, eu shorto altcoins mais fracas. Enfim, enquanto o Bitcoin tá caindo 3%, por exemplo, se a gente for olhar aqui no Bitcoin, cara, enquanto o Bitcoin tá caindo 8%, se a gente pegar a LTC das máximas aqui, ela tá caindo 14%, o dobro. Se a gente pegar a LDO daqui das máximas, ela tá caindo 20%. Então por que eu vou realizar lucro no Bitcoin que tá caindo apenas 5, se eu posso realizar um short aqui e surfar 20? Então essa é a minha estratégia, é fazer um short e surfar 20 daqui até aqui, beleza? Se você gostou, se inscreva no canal e dá o seu like, até a próxima análise.